aquela coragem, aquela intrepidez, aquele desejo que eles tinham de ganhar almas. E nós vamos imitar esse desejo, desejar também ter esse desejo, essa comunhão com o Espírito Santo. E assim nós vamos também, como eles, marchar ganhando almas. Também nós podemos ver aí que o Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito também com uma grande preocupação que existia na época. O Império Romano via, no início da igreja, a igreja como algum empecilho, como a igreja como inimiga do Império Romano. E Lucas escreve preocupado também com isso, mostrando que a igreja ela era neutra politicamente. Ela não estava a favor nem de um nem de outro. Ela apenas pregava o reino de Deus, um reino espiritual e não material. Também nós vamos ver a preocupação de Paulo nas suas cartas, mostrando que a igreja era uma igreja militante na obra de Deus e não dos homens. A igreja não visava lucro financeiro, nem lucro político, mas a igreja pregava o reino de Deus, um reino espiritual, onde as pessoas que seguiam a Cristo obedeciam às autoridades, eram tementes a essas autoridades, onde as pessoas não combatiam, não lutavam politicamente. Política separa as pessoas, divide em grupos as pessoas. O Evangelho, ao contrário, une as pessoas em torno da Palavra de Deus, em torno de Jesus Cristo. Todos estão unidos para ganhar almas. Então, o apóstolo Paulo e também Lucas estavam preocupados em defender a igreja diante do Império Romano. Nós estamos aí no ano que vai acontecer a grande festa do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, né? A igreja que começou em Belém do Pará, tendo aí como precursores Daniel Berg e Gunnar Wingre. E nós cremos até que a CPAD deve lançar um material não só desses pioneiros, mas também de todos os grandes homens de Deus que surgiram na igreja no Brasil. Homens que deram as suas vidas pelo Evangelho. Então nós temos vários heróis da fé no Brasil, que seria até interessante, uma ideia interessante essa de escrever sobre esses heróis da fé do Brasil. Escrevi um livro exclusivamente sobre isso, desde os dias de Daniel Berg e Gunnar Wingre até os dias de hoje. Homens que deram as suas vidas pelo Evangelho, pela propagação, pela expansão do Evangelho no Brasil. Nós vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós vamos ver aí os principais pontos da nossa lição, escrita pelo pastor Cláudio Andor de Andrade. Este questionário você encontra aí na nossa página da internet, que você vê o endereço abaixo, e mais comentários você encontra lá também, resumos, né? E tabelas, figuras, mapas, tudo você encontra ali. Então adquira esse material, copie, estude, e outros sites aí você também pode acompanhar os nossos estudos e também nossos vídeos. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro, dentro do texto áureo, a primeira pergunta, que é para completar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Dentro da nossa segunda pergunta também, para completar a verdade prática, diz assim: apesar de suas limitações locais, a Igreja de Cristo, sob o poder do Espírito Santo, universaliza-se em suas conquistas e faz-se irresistível como o reino de Deus. Terceira pergunta, dentro da introdução. Com a leitura e estudo de Atos dos Apóstolos, que tipo de igreja encontraremos conforme adverte-nos o pastor inglês John Stott? Complete. A leitura de Atos não deve levar-nos a uma idealização da igreja primitiva, como se ela não possuísse nenhum defeito. Como veremos adiante, ela tinha muitos. Sim, não encontraremos uma igreja perfeita, mas uma igreja poderosa e militante que espalha o Evangelho de Cristo sem impedimento algum. Parte 1, a autoria, data e tema. Então, pergunta número 4. Em seu Evangelho, Lucas fez um relato fidedigno e metódico, pondo em ordem a narração dos fatos. De quem Lucas ouviu o que escreveu? Então, dos apóstolos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio,
Lucas capítulo 1, versículo 1 até versículo 2. Então, tanto dos apóstolos como daquelas pessoas que receberam milagres, que ouviram Jesus pregar. Número 5. Segundo F.B. Meyer, como devem ser conhecidos também os Atos dos Apóstolos? Então, deve ser conhecido também como os Atos do Espírito do Cristo que ascendeu ao céu. Pergunta número 6. De quem é a autoria do livro, então, de Atos dos Apóstolos? Então, de Lucas. Número 7. Cite também algumas características de Lucas. Então, um homem excepcional, culto e possuidor de um estilo literário de impressionante grandeza. Brilhante escritor, tendo escrito o prólogo do seu evangelho num grego que se aproxima do clássico, como está em Lucas 1, de 1 a 4. Era médico, veja Colossenses 4,14, e muito amado por todos. Pelo que aprendemos de sua obra, veio ele a converter-se depois da ascensão do Senhor Jesus. A partir da segunda viagem missionária de Paulo, encontramos-lo a participar ativamente da evangelização dos gentios, Atos 16:10. Um exemplo, então, para aqueles que gostam de escrever livros, escrever revistas, deve participar também da evangelização. Número 8. Em que data foi composto o livro de Atos dos Apóstolos? Então, Lucas concluiu os Atos dos Apóstolos entre os anos 61 e 63, antes da execução de Paulo e bem antes da destruição, então, de Jerusalém pelos romanos. Número 9. Acerca da historiografia lucana, como manifesta-se a Anne Shelley White, emérito professor de História da Universidade de Oxford. Para o autor de Atos, a confirmação da historicidade dos fatos é fundamental. Número 10. Qual o tema central de Atos dos Apóstolos? Então, a expansão triunfal do Evangelho de Cristo através da Igreja no poder do Espírito Santo. Parte 2. O conteúdo de Atos dos Apóstolos. Número 11. Como podemos dividir o conteúdo de Atos dos Apóstolos? Complete. Então, eventos pré-pentecostais, Atos capítulo 1. Evento pentecostal, Atos capítulo 2. A expansão do Evangelho em Jerusalém, Atos capítulo 3 até o capítulo 7. A expansão do Evangelho na Judéia e Samária, Atos capítulo 8 até o capítulo 12. A expansão do Evangelho entre os gentios, Atos capítulo 13 até o capítulo 28. Número 12. De que maneira as divisões de Atos dos Apóstolos acompanham a ordem de Jesus em Atos 1:8? Ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Então você veja aí como ligar evento pentecostal, você vai ver aí ligar com efusão do Espírito Santo sobre os discípulos. A igreja seria então inaugurada como agência por excelência do reino de Deus. Depois você pode ver aí eventos pré-pentecostais. Então você vai ver antes do Pentecostes, você vai ligar lá com a ascensão de Cristo, né, fato histórico comprovado, testemunhado por centenas de pessoas. Depois vemos aí a eleição de Matias. A igreja não poderia ser inaugurada com o colégio apostólico incompleto. E depois nós vamos ver eventos missionários. Vamos ver aí a expansão do Evangelho em Jerusalém, no sermão de Pentecostes, quase 3.000 almas agregaram aos seus fiéis. O número já sobe para quase 5.000 em Atos 4:4. E até mesmo não poucos sacerdotes obedeceram à fé, Atos 6:7. A expansão da igreja na Judéia e Samária, nós vamos ver aí morte de Estevão, perseguição, né, e diáspora. Depois no diácono Filipe em Samaria, ou Samaria. Depois nós vamos ver a expansão da igreja entre os gentios. Vamos ver Saulo de Tarso, que é Paulo. 3 viagens missionárias. Levou o evangelho ao extremo ocidental do mundo, então conhecido, Atos 3 até 28. Parte 3, o propósito do livro então de Atos dos Apóstolos. Número 13, quais os propósitos de Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos? Então foi escrito com o propósito de narrar e justificar a expansão universal da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Estimular os crentes de todas as gerações a prosseguir na universalização do reino de Deus até a volta de Cristo. Número 14. Como a Igreja de Cristo inaugurada pelo Espírito Santo em Jerusalém veio tornar-se na universal e invisível Assembleia dos Santos? Então, metódica e sistematicamente mostra a Lucas como a Igreja transcendeu as fronteiras da Judéia para universalizar-se nos confins da terra. Atos 1, de 1 até 15. Pergunta 15. De maneira sutil, porém bastante evidente, Lucas destaca o mandamento do Cristo, que justifica não apenas a expansão da igreja, como a universalização. Qual é esse versículo em Atos dos Apóstolos? Complete. Então é o versículo lá, 8, do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra.
evangelizar e fazer missões é a nossa obrigação. Número 16, de que maneira Lucas procurou estimular os crentes a fazerem missões? Complete. Então, ao encerrar os Atos dos Apóstolos, deixa Lucas bem patente a todos nós que aqueles atos não foram encerrados com a prisão de Paulo em Roma, mas acham-se abertos e livres para que evangelizemos e façamos missões até a volta de Jesus, sem impedimento algum. E a conclusão nossa, para completar também, tendo como ensejo os centenários das Assembleias de Deus no Brasil, busquemos um poderoso avivamento, a fim de que o Evangelho de Cristo seja levado aos mais distantes rincões, quer de nosso país, quer do mundo, sem quaisquer impedimentos. Ore, rogue a Deus um avivamento autenticamente pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar ao Senhor pedindo avivamento para a nossa nação, pedindo avivamento para o mundo inteiro, pedindo avivamento em cada um de nós. Nós precisamos de um avivamento individual para que esse avivamento atinja todos. Lembre-se, o avivamento começa com uma pessoa, não é com toda a igreja ao mesmo tempo. Eu participei de 2 grandes avivamentos, onde nós entrávamos muitas vezes na congregação às 7 da noite e saímos 7 da manhã. Jesus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo em operação. E você pode ter isso aí na sua congregação, mas começa como? Uma pessoa orando por um avivamento. E aí ele vai convidando outro, e Jesus começa a confirmar isso, é o desejo dele que haja avivamento. E ele começa a batizar, a curar, a salvar. E aí vai se espalhando, as pessoas vão participando, vão tendo o desejo de ter o dom do Espírito Santo em operação na sua vida e tal, e vão buscando. E Jesus vai dando, vai batizando com o Espírito Santo vai capacitando, Deus vai escolhendo pessoas e colocando na igreja para ajudar isso a crescer cada dia mais. E vem então um grande avivamento, que é a presença poderosa de Deus no meio do seu povo. E aí então a igreja ganha milhares e milhares de almas. Então tudo na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Seja alegre com a presença poderosa do Espírito Santo. Alegrar-me mistérios for chamanassat. Alegre-se nos mistérios do Senhor. Alegre-se com a presença de Deus. Não fique obedecendo a homens, sujeito a homens, mas sujeite-se a Deus. Receba o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, busque a presença de Deus na sua vida. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora? Receber o Espírito Santo? Faça isso agora. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Não é batizado com o Espírito Santo ainda? Seja batizado agora, receba esse poder para evangelizar, para divulgar, para expandir o Evangelho. Vamos orar juntos agora. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe agora, Senhor, aqueles que se entregam a Ti, aceitando a Jesus Cristo, Teu Filho, como único Senhor e Salvador. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. O Senhor concede agora o Espírito Santo a eles, em nome de Jesus. Ó Senhor, assopra sobre eles o Espírito Santo agora. Pai querido, aqueles que já te aceitaram e que agora desejam receber seu poder para evangelizar e para pregarem na unção e no poder do Espírito Santo, ó Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles, em nome de Jesus. Agrada-te do Senhor, deseje receber, em nome de Jesus, eu ministro sobre ti o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Senhor maravilhoso, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, por essa revista trazendo brilhantes estudos sobre o início da igreja. Ó Senhor, que a tua igreja passe a praticar a sua palavra e não apenas falar sobre a sua palavra. Ó Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.